Bendito seja Deus. Olívia, vem cá, não vai embora não. A gente precisa colocar para vocês o entendimento de uma situação. Veja, irmãos, o que nós estamos pedindo aqui o tempo todo é o batismo no Espírito Santo, sim ou não? Mas é preciso, antes de entrarmos ainda no próximo tema, e é o tema de encerramento do retiro, é preciso que a gente separe duas coisas e entenda a diferença entre uma e outra. Primeiro, o batismo do Espírito Santo que nós clamamos aqui durante o retiro, desde o início do retiro até agora, não é o batismo sacramental. Né? Então tem 2 batismos do Espírito Santo, Marcelo? Tem. É assim mesmo. O batismo do Espírito Santo, primeiro, que é essencial para a nossa santificação. Deus falou o tempo todo também no retiro sobre santidade, sim ou não? Não é pura e simplesmente o batismo do Espírito Santo que nós estamos pedindo no retiro que vai nos dar essa santificação, não, irmãos. Nós precisamos, antes de tudo, o batismo sacramental. Quando nós somos batizados sacramentalmente, a pia batismal, que está em muitas igrejas, aqui logo vai ter uma, eu já vi como ficou linda a pia batismal daqui da comunidade. O rito do batismo, quando é exercido dentro das comunidades e apresenta-se às comunidades dos novos cristãos, significa que aquelas crianças, muitas vezes adultos, e que bom, eu acredito que, exceto nos primórdios da igreja, no primeiro século da igreja, nunca se viu tantos adultos serem batizados como vemos nos tempos de hoje. Isso é sinal de conversão, irmãos. Aquele batismo é o sacramento, é o batismo da água, com o sinal da água, com o símbolo da água, e ele pode acontecer de 3 formas. Aliás, de 2 formas. Ele pode acontecer por infusão, ou ele pode acontecer pelo mergulho das águas. A infusão é como nós vemos dentro da Igreja Católica, que é o derramar das águas sobre aquela criatura que está pedindo o batismo. Amém, irmãos? Ou mergulhando nas águas, como aconteceu com Jesus lá na palavra, quando ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado. Esse é o batismo sacramental, é o sacramento da iniciação cristã, é o primeiro de todos. Começa ali. Depois nós temos a confirmação do batismo. É quando nós dizemos assim para a igreja, na presença do pastor, que é o bispo, dizendo para ele: eu confirmo minha fé cristã católica e eu quero seguir adiante, professar esta fé, e mais do que isso, eu quero testemunhar essa fé. E aí nós recebemos o sacramento da confirmação com o óleo do crisma. Mas veja, irmãos, Deus é tão misericordioso que antes de confirmarmos a nossa fé, Ele nos permite viver o segundo sacramento, que é o da comunhão. Amém? Da Eucaristia. Então Deus nos pede: deixem de ser criaturas e se tornem meus filhos no batismo do sacramento. Agora eu vou dar a vocês um pedaço da minha carne e um pouco do meu sangue na Eucaristia. E agora você está preparado para enfrentar o mundo e quem sabe se tornar um mártir e ter a sua cabeça decapitada ao dizer o nome de Jesus lá fora? Sim, Senhor, estou. Então confirma a sua fé e unge a tua fronte com o óleo do crisma. Esta é a iniciação cristã, irmãos. E o que nós estamos pedindo aqui não é a iniciação cristã. E se alguém aqui ainda não está iniciado, nos sacramentos, que esteja em nome de Jesus. Mas o que nós estamos pedindo é a efusão do Espírito Santo, não a infusão, é com E. Significa que é o batismo do fogo, o que aconteceu lá em Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes não é o batismo do sacramento, é o batismo do fogo. E o batismo do sacramento, quantas vezes acontece, irmãos? Quantas vezes nós precisamos ser batizados na vida? Uma vez. Levanta o seu dedo assim e fala: uma vez. Sacramento, uma vez. Diga isso.
E a efusão do Espírito Santo, quantas vezes? Faz assim, ó, muitas. Todo dia, o tempo todo. Olívia, mostra para esse povo a diferença de uma coisa e outra, e como que nós vamos ficar quando nós pedimos a efusão do Espírito Santo. O que é esse copo aí, Olívia? Alguém pode dizer, você pode falar, recebi o batismo no Espírito Santo, e a pessoa pode falar, eu também tenho o Espírito Santo, porque eu recebi no meu batismo sacramental, ele não está errado. Aí ele vai falar, mas eu não fico falando em línguas como vocês, não fico vendo como vocês. E aí você vai explicar para ele o que é uma efusão do Espírito Santo. A palavra sacramento significa sinais. Então nós teremos ali 7 sinais que são os sacramentos. Esses sinais serão lidos, amados. A palavra no Apocalipse vai dizer para o anjo não mexer nos marcados. Cada sacramento é Jesus quem age. E no batismo sacramental nós temos o Espírito Santo quietinho, ó. Uma criança recebeu o Espírito Santo e ele está ali. Esse Espírito Santo durante a vida, exceto alguns santos, né, que aflorou rápido, né, Marcelo? E ali tiveram as experiências místicas e que escandalizava e que era tido assim como sobrenatural. Tem pessoas que nos olham por causa dos carismas como algo espectro, e é muito simples, e nós vimos aí com a oração em línguas. Pois bem, no batismo sacramental, nós recebemos o Espírito Santo e nós vamos crescendo e ele vai nos respeitando. Com a efusão do Espírito Santo, nós fazemos isso. Ele se mistura conosco, se mistura a tudo aquilo que nós temos para desenvolver, e ali está a capacidade, né, dos dons carismáticos, de tudo aquilo que vocês vão ver, e eu espero em breve um retiro de aprofundamento de dons. Quantas vezes eu sou batizada? Uma vez só. Quais são as igrejas que são aceitos o batismo? Porque tem igreja, amados, que nós vemos isso na catequese, a criança vem para a catequese e tem que ser batizado de novo. Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, somente 5 batismos são aceitos. O batismo da igreja católica, aí fulano muda de religião, fala, me batizei em igreja tal. É ignorância, amados. O batismo da igreja católica apostólica romana tem autoridade espiritual dada por Jesus, não precisa batizar de novo. Ficou esclarecido? Todos nós temos o Espírito Santo com o batismo sacramental, com a efusão do Espírito Santo, passamos a ter as manifestações do Espírito Santo. Amém? Um dia eu estava num lugar, só para terminar, um lugar de oração. E alguém confundiu repouso no Espírito com possessão de um espírito imundo. Foi horrível aquilo. E eu era a única no meio daquele povo, e Deus falou, levanta e fala, não vai deixar isso levar adiante. Então eu tive que me levantar, assim sentada, ó, não era convidada a pregar e nem nada. E eu fui lá e peguei o microfone e falei, não, isso aqui não é uma manifestação. Não, compararam com o centro espírita. Misericórdia. Então nós fazemos confusões, infelizmente nós precisamos ser esclarecidos, amém? É isso. Amém. Levanta o copo aqui de novo, Olívia, por favor. Assim estava o copo antes dela mexer, sim ou não? Ela mexeu, misturou tudo, sim ou não? Parou de mexer, o que aconteceu? Para de pedir a efusão do Espírito Santo, que é isso que acontece. Ó. Volta a ficar estático. Assim é a nossa vida, irmãos. Por isso devemos pedir o batismo, a efusão do Espírito o tempo todo, para que isso se misture o tempo todo aqui no nosso interior. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode dar um aleluia bem alto aí. Que benção. É bom quando o povo já está assim, carismático, né? Que aí o pregador não precisa nem pedir 2 vezes, né? Os irmãos já levantam, dá glória a Deus, dá aleluia. Eu não vi ninguém pular do banco ainda, mas vou vendo, se Deus quiser. Amém, irmãos. Então nós vamos caminhando para o encerramento desse retiro. Mas antes, nós precisamos falar de uma última pessoa. Nós falamos do Deus que é trino, da Trindade Santa,
Sim ou não? Sim. Nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é verdade? Mas falta falar de uma pessoa que não é da Trindade, obviamente, não é da Trindade Santa, mas é uma pessoa que faz parte da nossa vida e faz parte da nossa história, e sem a qual não poderíamos estar aqui hoje, talvez nem estivéssemos. Deus sabe de todas as coisas, mas talvez não estivéssemos aqui hoje. E quando eu digo aqui, irmãos, não é aqui no retiro, é aqui na Igreja Católica Apostólica Romana. Não estaríamos professando os sacramentos, não estaríamos professando o magistério da Igreja, a sagrada tradição apostólica e o sagrado texto bíblico. Porque nós precisamos muito ouvir uma única palavra de uma pessoa, uma única palavra, para que pudéssemos estar aqui. Precisávamos da resposta desta pessoa. De quem estou falando, irmãos? E qual foi a palavra dela para Deus? Sim. Graças a Nossa Senhora, graças ao seu sim, ao sim de Maria, nós podemos partilhar e celebrar tudo isso. Tudo. Talvez se Nossa Senhora tivesse dito, não posso, eu não tenho competência para assumir esta missão, talvez Deus tivesse encontrado uma outra mulher. Só Deus sabe disso, não é verdade, irmãos? Mas talvez poderia ter demorado mais 1000 anos, ou 2000, ou 2018. Como nós não temos, e nem precisamos ficar pensando nisso, né? Não temos que pensar e não precisamos, porque ela disse sim. Repete isso, Maria disse sim. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos entender, irmãos, que o começo, o início, o princípio, o meio e o fim da nossa vida está também dentro de um único texto bíblico. E se tivéssemos que pregar um retiro de experiência de oração com apenas 2 capítulos da Bíblia, nós conseguiríamos fazê-lo. Porque nós encerramos as pregações do retiro utilizando do mesmo texto bíblico que inicia o retiro de experiência de oração. O mesmo texto que fala do amor do Pai, é o mesmo texto que fala da condenação do homem, e é o mesmo texto que fala da salvação do homem. O único texto, irmãos, nós poderíamos fazer um retiro falando só de Gênesis, capítulos 2 e 3. Porque aqui está toda a essência para nós. Capítulo 3, versículo 15 vai dizer assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, irmãos, aqui neste texto, como nós ouvimos já aí nas outras pregações, aconteceu então que Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus, pecaram em desobediência contra Deus, persuadidos pela serpente, sim ou não? Porém ódio entre ti e a mulher. De quem é que Deus está falando aqui? Da serpente. Entre ti e a mulher é a serpente. Ou seja, é o demônio, é o maligno. Porém ódio entre ti e a mulher. De que mulher Deus está falando aqui, irmãos? De Maria. Está falando de Nossa Senhora. Aqui já é um anúncio messiânico para nós, irmãos. Já é um anúncio messiânico, porque a partir deste texto, o Senhor já nos anuncia Nossa Senhora. Já nos anuncia que viria uma mulher, que através desta mulher,
a salvação do homem entraria no mundo de novo. O homem seria capaz de poder voltar para a casa do Pai, para o céu, para Jerusalém celeste, tudo a partir de uma mulher. Está no texto bíblico, irmãos, e o que eu estou dizendo não é interpretação do Marcelo, não é coisa da minha cabeça, não, é teologia. É teologia e magistério da igreja. A igreja nos ensina isso. Nós não temos que interpretar a palavra de Deus, ela já foi interpretada para nós, por quem, irmãos? Pela igreja, pela tradição apostólica. Por isso nós acreditamos que os bispos são sucessores daqueles primeiros escolhidos por Jesus Cristo. Por isso dizemos sagrada tradição ou tradição apostólica, porque é tradição passada de geração em geração, não de sangue, mas de sucessão. Cada um dos bispos ordenados, teve um bispo antes que o ordenou o bispo, e outro antes, até chegarmos em Pedro, Tiago, João, e todos os nomes que nós conhecemos bem. Amém, irmãos? Este texto define para nós o início da nossa vida, a criação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, sim ou não? Mas nós pecamos contra Deus, vivemos em trevas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas Deus nos prometeu a salvação e nos deu a salvação. Amém? Este texto nos dá todo o fundamento bíblico, teológico, para vivermos a nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. Em nome de Jesus. E nós precisamos, irmãos, falar de Nossa Senhora. Como o Fernando disse aqui, representada por uma imagem, a imagem da Imaculada Conceição de Maria, porque ela é imaculada, não foi corrompida pelo pecado, foi também inacessível ao mal, não se deixou inclinar ao mal, não se deixou se inclinar às tentações demoníacas. Por isso, a concepção da Imaculada Conceição de Maria, ou do Imaculado Coração de Maria, porque ele foi imaculado. Mesmo tendo sido ferido por uma espada, ele foi imaculado. Irmãos, é impossível falar da Igreja Católica, é impossível viver o batismo no Espírito Santo se não falarmos de Maria. Se não colocarmos Nossa Senhora também no centro da nossa vida. Se não a colocarmos também dentro das situações da nossa vida. Tem um livro escrito pelo Monsenhor Jonas Abib. Quando ele escreveu esse livro, na primeira edição, ele ainda era o padre Jonas Abib, não tinha recebido este título de honra, ele continua sendo padre, né? Ele não subiu nenhum degrau, nenhum nível de hierarquia, não, isso não aconteceu com ele, ele recebeu um título de honra. Então o padre Jonas, quando escreveu um livro, ele deu um título fantástico, magnífico, um livro super gostoso de ler, uma leitura extremamente agradável. A primeira edição é um livro mais pequenininho, a segunda edição, ele já tem algumas folhas a mais aí, foram acrescentados alguns elementos. Mas este livro se chama Maria, a mulher de Gênesis ao Apocalipse. Nossa Senhora está, irmãos, na Bíblia inteira. Em toda a história da humanidade, Nossa Senhora é citada nos livros bíblicos, a começar por Gênesis, pela criação. A primeira de todas as mulheres que se fez imagem de Deus para nós, Eva, se deixou corromper, se deixou levar pelas seduções malignas. Mas Deus então não quis deixar manchada a imagem de uma mulher. E todos nós sabemos que nos tempos passados, em outras épocas, em outras culturas até hoje, a mulher não é muito bem quista pelos homens, sim ou não? Sabemos como a mulher é tida como objeto, como algo sem valor, em muitas denominações aí de fé, se assim podemos dizer. Isto não é de hoje, irmãos, é tradição, até na tradição judaica. Nós podemos encontrar na Bíblia textos e mais textos que fundamentam isso para nós. De que a mulher não servia, por exemplo, para servir à igreja, ao templo do Senhor. Até que nós encontramos no texto bíblico lá de Lucas,
ao apresentar o menino no templo, aquela mulher que servia a Deus desde que seu marido tinha morrido, ela nunca mais casou e servia a Deus o tempo todo com jejum e oração. Ela não podia tocar um paramento litúrgico, mas ela podia servir a Deus com jejum e oração. Então o jejum e oração da mulher era importante e válido, mas ela não podia servir ao altar do Senhor. Veja, irmãos, foi criando-se então um contexto ao entorno da mulher, como que se ela não tivesse nenhum valor. Por quê? Fundamentado aonde isso? Fundamentado no texto em que foi a mulher que se deixou persuadir pelo demônio e permitiu que o pecado entrasse no mundo. É verdade, irmãos, mas a exemplo desta mulher, todos nós, eu e você, somos fracos e cairemos em tentação se não movimentarmos o Espírito Santo dentro de nós. Para tirar então esta mancha que a humanidade colocou sobre as mulheres, Deus então já promete, mesmo ali pertinho da criação, no texto bíblico, de que uma mulher pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E não foi Eva que fez isso, mas a Eva do novo tempo, a Eva da nova aliança, a Eva da nova e eterna aliança, aquela que foi a arca da aliança do Deus vivo. Nossa Senhora, irmãos, anunciada para nós desde o início, Nossa Senhora é anunciada também pelos profetas. Se você lê o livro de Isaías, Isaías fala de Nossa Senhora, Isaías capítulo 7, versículo 14, e ela conceberá e dará à luz a um filho, a quem porá o nome de Deus conosco, Emanuel. Isaías fala de Nossa Senhora, irmãos, ele revela, ele profetiza, por isso ele é chamado de profeta, porque ele profetizava na vida do povo. Um profeta levantado também lá no tempo do exílio da Babilônia, como o Alex pregou aqui pela manhã. Ele fala de Nossa Senhora. O profeta Sofonias fala de Nossa Senhora, Sofonias capítulo 3, irmãos, se eu não me engano também versículo 14. Ele fala de Nossa Senhora. Ele anuncia a chegada daquela que pela qual receberíamos a salvação de Deus. Irmãos, Malaquias fala de Nossa Senhora, sem contar os anúncios messiânicos que são para nós turvos. Muitas vezes nós lemos a palavra e não conseguimos compreender que Deus está falando de Nossa Senhora, e existem várias passagens, temos passagens no livro de Provérbios, nos Salmos. O tempo todo Deus nos anuncia a chegada de uma mulher que seria para nós o canal, o caminho de salvação. Irmãos, eu preciso também dizer, não é o tema da pregação e nós vamos nos aprofundar isso num próximo passo, num próximo encontro que eu tenho certeza que nós teremos. Nós não adoramos imagens. Nós não adoramos imagens, irmãos. Não somos idólatras, como muito se prega fora da igreja, que católico é idólatra. Nós não adoramos imagens. Do tempo que nós estamos aqui neste retiro, em algum momento nós prestamos culto a alguma imagem, irmãos? Sim ou não? Não. Não prestamos. E não prestamos nunca, irmãos. Mas temos aqui a representação de uma mulher por toda a tua história. Temos representação de homens e mulheres que na sua vida dedicaram especialmente, exclusivamente, a sua santificação servindo ao outro. Santo Antônio, São Luís Orione. Se temos imagens de santos, irmãos, é também porque queremos nos recordar do que eles representaram para os seres humanos, para uma sociedade, e o que eles representam para nós como modelo, como exemplo a ser seguido. Sim ou não, irmãos? A vida de São Francisco foi um exemplo ou não foi? Foi. A vida de São Pio de Petrautina, que também recebeu as chagas de Cristo, foi um exemplo ou não foi, irmãos? O hospital que ele construiu, chamado Casa do Alívio do Sofrimento, existe até hoje.
São exemplos, irmãos, que nós temos e nós não adoramos a imagem, não veneramos a imagem, mas temos aquele santo por modelo de santidade para nós. Amém, irmãos? Mas Santo Agostinho, um santo, doutor da igreja, conhecedor de todas as escrituras e de toda a tradição apostólica, Agostinho de Hipona, um homem com uma sabedoria incrível e tremenda, ele nos deu a revelação de algo que é maravilhoso. Nós temos os santos por modelo de santidade. É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é? É verdade. Mas ele disse assim, Santo Agostinho, que quando Deus quer fazer um santo, Ele só usa um molde, e é o de Nossa Senhora. Este é o melhor molde. É o que eu peço para Deus no meu casamento. Nós não temos filhos ainda, eu e minha esposa, mas que quando Deus der, e se Ele der um filho para nós, que ele seja forjado aos moldes de Maria, porque ele também tem que ser santo. Entende? Ela é exemplo de santidade para nós, irmãos, e muitos, talvez a grande maioria, a gente não tem como comensurar isso, porque nós só conhecemos os santos populares aqui do Brasil. Existem centenas de santos listados porque foram canonizados pela igreja. E talvez a grande maioria começaram a sua vida, a sua caminhada de santidade, assim como eu e você, irmãos, pecadores, só fazendo bobagem, só fazendo coisa errada, para depois se converter, buscar a unção poderosa do Espírito Santo, esse mover do Espírito na vida, e aí sim, trilhar um caminho de santidade rumo ao céu. Mas tem uma mulher que nunca se corrompeu, irmãos, e esta é Maria, Nossa Senhora. Amém? Você entende isso que eu estou dizendo, sim ou não? Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, então. Lucas capítulo 1, é um texto que você conhece bem. Nós vamos então trabalhar em cima desse texto, embora existam outras citações que a gente vai falar aí ao longo da pregação. Mas Lucas capítulo 1, ele traz para nós toda a grandiosidade desta mulher anunciada no livro do Gênesis, desta mulher que Deus escolheu para ser mãe dele mesmo, a mãe do próprio Deus. Tem uma música do Anjos de Resgate, já não é tão nova, que ela diz assim que Maria foi a primeira que comungou o corpo de Cristo, porque foi ela que gerou. É lindo isso, não é? Foi ela a primeira a comungar o corpo de Cristo, comungou o corpo do próprio Filho. Tem uma outra canção que diz que São José é filho do próprio Filho. É o mistério de Deus, né, irmãos? É maravilhoso isso. Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas, capítulo 1, no versículo 26 vai dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Para aí um instante. Aqui nós temos, irmãos, para nós, no novo tempo, aqui ainda era um anúncio messiânico da chegada, da vinda do Salvador, mas o Salvador já veio, amém, irmãos? Ele já veio, já pagou pelos nossos pecados, já nos salvou. Não é mais messiânico para nós. Talvez revelação de algo que nós não conhecemos, mas não é messiânico porque o Messias já veio. E aqui nós temos, irmão, então, a primeira manifestação de uma das características da mulher anunciada em Gênesis. Quem é aquela mulher, irmãos? Aquela mulher é uma mulher fiel a Deus, temente ao Senhor, incorruptível também, inacessível ao mal, como o próprio Deus. Deus precisava de alguém tal como ele, inacessível ao mal, sem ter a sua alma inclinada para o mal, para o pecado. Ele precisava de alguém
com estas características para poder gerar o próprio Deus dentro do seu ventre, irmãos. E aqui nós temos a primeira característica de Nossa Senhora. Ela é uma mulher fiel. Repita isso: Maria é fiel. A saudação do anjo nos revela isso, irmãos. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nos tempos antigos, essa saudação, ave cheia de graça, significaria dizer mulher sem pecado, mulher imaculada. Ave cheio de graça para um homem, homem imaculado, sem pecado, fiel a Deus. Sem pecado, irmão, significa ser fiel a Deus, significa seguir os desígnios do Senhor, não andar por caminhos tortuosos de pecado. Mas se por algum motivo na vida se for colocado em caminhos tortuosos, nunca se inclinará ao pecado, será sempre fiel e temente a Deus. Maria é sempre fiel, irmãos. Desde o início da história ela foi fiel a Deus. Desde o princípio de tudo, Maria foi fiel a Deus. E ela nunca deixou de ser, irmãos. Nunca. Continuando o texto vai dizer assim: perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar o que significava semelhante saudação. Versículo 30, o anjo disse-lhe: não temas, pois encontraste graça diante de Deus. Ele ainda confirma. Ele ainda confirma porque no texto bíblico antigo, quando um anjo do Senhor aparecia a alguém, normalmente era para anunciá-lo que Deus o levaria para o céu. Anunciar a morte dele, né? Vem te visitar porque o Senhor te chamou para ir morar na morada eterna. Maria ficou pensando: o que esse anjo está fazendo aqui? Será que 12 anos já estou sendo arrebatada, levada para o céu? E o anjo disse: não temas, pois encontraste graça diante de Deus. É grande o valor que Deus te dá, porque você é inacessível ao mal, incorruptível. Não tem o teu coração inclinado a fazer o mal, não tem o teu coração inclinado a fazer a vontade do demônio, mas você tem, ao contrário, o teu coração inclinado a fazer sempre a vontade do Senhor. E aí, irmãos, nós temos então o segundo título que nós podemos dar como definição de Nossa Senhora. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Aqui nós temos o título de Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus, irmãos, ela formou no teu ventre o próprio Filho do Senhor, ela formou ali no teu ventre o próprio Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será grande. E Maria então se perturba ainda mais e fala: esse anjo é doido mesmo? Eu nem sou casada, seu anjo, não conheço homem nenhum, para de ser doido aí. Ele fala: não, minha filha, você vai ser mãe por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá, te cobrirá com a sombra dele, e você vai gerar o ente querido que sairá do teu ventre. Será o Deus, o Senhor, o Salvador de todos os povos e nações. Maria, mãe de Deus. E aí nós conhecemos então, irmãos, as características de Maria, ainda quando no anúncio, tanto messiânico lá em Gênesis, nos profetas, quanto no anúncio da geração do Filho, do próprio Jesus. E veja, irmãos, Maria era uma mulher que glorificava e louvava a Deus. Daí um outro título, a Nossa Senhora. A Nossa Senhora dos louvores. Nossa Senhora do divino louvor. Por quê, irmãos? Qual foi a resposta de Maria? Qual foi? O que ela fez depois que o anjo falou: então beleza, está aqui, estamos assinados no contrato de sangue do Senhor Jesus? O que ela fez, irmão? Ela deu as costas e voltou a assistir televisão? Não. Versículo 46. Minha alma
glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Ela glorificou a Deus, irmãos. Ela não olhou para a sua situação de vida, ela não olhou para todo o contexto da sua história. Eu, uma mulher, uma menina, 12 anos de idade aproximadamente, não sou casada e vou aparecer grávida. O que meu noivo vai pensar e falar de mim? O que a sociedade, o que os meus pais, o que Santana e São Joaquim vão pensar de mim? O que os meus sogros vão pensar de mim, o que toda a minha família, todos que convivem comigo vão pensar de mim se eu apareço grávida? Irmãos, ela não pensou em nada disso. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Na tradução da Bíblia de Jerusalém vai dizer: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo o seu desejo, o seu desígnio. Ela era fiel, irmãos, ela queria fazer a vontade de Deus sempre e o tempo todo, e nem em situação de dificuldade ela indagou. Ela fez o quê? Glorificou a Deus, irmãos. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Aos moldes de Maria que nós temos que ser moldados, irmãos, porque na primeira dificuldade, muitos de nós, em vez de louvar e glorificar o nome do Senhor, nós indagamos a Deus do porquê Deus permite que isso aconteça conosco. É assim ou não é, irmãos? É assim, irmãos. Por mais repletos e tomados do Espírito Santo que nós estejamos, no momento de dificuldade, no momento em que a coisa aperta e fica feia mesmo, a gente bota o joelhinho no chão lá na capela e fala: ô Jesus, ajuda nós aí, está difícil a coisa. Maria não, irmãos. Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela é a Nossa Senhora dos louvores, Nossa Senhora do grande louvor, irmãos. O exemplo de como se deve louvar a Deus em qualquer situação e circunstância da nossa vida. Seguindo o texto adiante, vai narrar então que eles sempre iam para Jerusalém pela Páscoa, para fazer ali as suas apresentações no templo, os seus rituais de purificação conforme prescrito pela lei de Moisés. E aí nós temos um outro título de Nossa Senhora, nós temos aqui então uma outra característica deste molde de santidade que ela é para nós, irmãos. Maria, mãe e educadora, ela educou o seu filho na fé e na tradição judaica, que foi a mesma que ela recebeu dos seus pais. E quando eu digo Maria, irmãos, não existe dentro do contexto do retiro de experiência de oração um tema que fale especificamente de São José. Mas quando nós falamos de Nossa Senhora, irmãos, você pode pensar que tudo se replica a São José. Porque se Maria foi fiel, São José também foi, sim ou não? Foi, irmãos, e não tem como dizer que não. Se Maria sofreu, São José sofreu. Se Maria educou, São José educou. Se ela gerou e é mãe de Deus, São José, por uma paternidade adotiva, também é pai de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas Nossa Senhora tem uma história mais próxima com os discípulos. E a partir deste momento aqui da narrativa, que nós começamos a entender o porquê Deus escolhe Nossa Senhora, irmãos, e porquê ela é fiel e qual é o tamanho da sua fidelidade. Mãe educadora, vai dizer que ela levava sempre, ela e São José ia sempre a Jerusalém, mas o menino Jesus nunca ia com eles porque ele ainda não tinha 12 anos, porque ainda não tinha chegado o tempo em que ele poderia entrar no templo e ser apresentado aos sacerdotes. Olha o batismo sacramental para nós hoje. Ainda não tinha chegado a hora e o tempo de Jesus para isso. Então eles iam sem o menino, mas quando ele completou 12 anos, vai dizer o texto bíblico que ele foi junto com os seus pais. Capítulo 2, versículo 41, vai dizer assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele, Jesus, atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Vai dizer mais adiante no texto de que depois que eles fizeram o que tinha que ser feito, voltaram para a sua casa. E no meio do caminho, irmãos,
distante a um caminho de um dia, olharam ao redor e perguntaram um para o outro: cadê Jesus? Pensa a cara de Maria e de José quando olharam e falou: cadê Jesus? Ô Zé, cadê o menino? Sei lá, Maria, achei que estava com você. Não, eles pensaram que estava com os seus parentes que ficaram para trás. Montaram um acampamento, esperaram todo mundo, o grupo ali, ficar junto, e perguntou lá para o tio, para o primo, né? Ô Joaquim, Jesus estava com você? Não, estava não. Achei que estava com você. Não, estava. Pronto. Quer ver que o menino ficou em Jerusalém? E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Aí fora, muitas vezes nós ouvimos uma frase, um contexto que é errado, de que Maria e José esqueceram o menino Jesus no templo. Renuncia a isso em nome de Jesus, porque não é verdade. Jesus ficou por conta própria. Ele quis ficar. E é isto que diz o texto para nós. Não foram os pais que o esqueceram. Maria e José eram zelosos pelo menino Jesus e jamais o esqueceriam. Ao contrário, confiaram nele. E imaginando que ele estava com os parentes, não, ele ficou lá. Vamos ler, vai dizer assim. Versículo 43. Acabados os dias de festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, presta atenção, sem que os seus pais o percebessem. Eu tento imaginar a cena. José, Maria, a turma toda ali, arrumando a mochilinha, está tudo certo, não esquecemos nada, vamos embora, está todo mundo aqui, Jesus está aí, estou aqui mãe, estou aqui pai, beleza, caminho da roça, vamos embora, está saindo em procissão, o povo indo para lá, e Jesus, isso aí, foi uma bênção, né, o povo indo lá, e Jesus aqui, ó, só escondendo. De repente o povo vai embora, e Jesus, beleza, já foram, volta para dentro do templo, senta na pedra e começa a ensinar os doutores. Passa um dia de caminhada, os pais percebem e falam: cadê o menino? Misericórdia, vamos voltar. Volta para o templo, encontra o menino Jesus sentado e ensinando os doutores e mestres da lei dentro do templo. Pensa que cena mais intrigante, irmãos. Vai dizer assim, versículo 46. 3 dias depois, acharam o menino no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria das suas respostas. Ele era um menino Deus e cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas quem ensinou todas as coisas sobre a tradição judaica para eles, senão os pais? Olha a mãe educadora, o pai educador aqui. Quando eles o viram, os pais, né, José e Maria, ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Imagina a cara dos dois, né? E a cara de Jesus. Ih, moiou, né? Me acharam aqui. Vai dar ruim. Respondeu ele: por que me procurava? Não sabia que eu devo ocupar das coisas do meu pai? Fica imaginando a cara de São José. Eu vou dar uma cintada nesse moleque, né? É assim que responde para sua mãe, né? Não sabia que devia me ocupar com as coisas do meu pai. Eles, porém, não compreenderam o que ele queria dizer. Versículo 51. Presta atenção, irmãos, o que é educação. Em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era o quê? O quê, irmão? Submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Jesus era submisso a eles. Imagina a cara da mãe e do pai, com o chinelo na mão, a cinta na outra, raspa para casa agora. É assim ou não é? Fala para o filho: não vai para a rua, que quando eu chegar você tem que estar em casa. A mãe chega, o filho está na rua. E o filho não percebe a hora. A mãe aparece no portão ali com o chinelo na mão e a cinta na outra. Precisa falar alguma coisa, irmão? Não. Já entra correndo e já entra assim, ó, né? Porque sabe que vai arder o couro. Lhes era submisso, irmãos. É educação. É educação, mas aqui ele já se mostrava
o menino Deus a serviço do templo e das coisas de Deus. Mas Maria também, irmãos, antes de chegar no templo, recebe o título de Nossa Senhora das Dores. Versículo 35 aí do capítulo 2, volta um pouquinho, vai dizer assim: a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Aqui, quando Simeão, um homem que vivia no templo já, muito de idade, ele recebeu de Deus uma promessa, dizendo assim: Simeão, você não vai morrer antes de ver a glória acontecer neste mundo, de encontrar com o Salvador. Quando ele encontra com Maria, ele anuncia logo para Maria: agora eu posso morrer, Senhor, pode levar o teu servo, porque você cumpriu a promessa. Eu vejo aqui a mãe do Salvador. E ele anuncia para Maria: esse menino vai ser causa de queda para muitos, de contradição para muitos. E quanto a ti, Maria, uma espada transpassará a sua alma. Por isso que o coração de Maria é imaculado, irmãos, porque a espada não transpassou o coração de Maria, mas a sua alma. Por isso chamamos ela de Nossa Senhora das Dores, porque ela conhece a dor melhor do que qualquer um de nós aqui. Qual é a espada, irmãos, que transpassou a alma de Nossa Senhora? A cruz de Cristo. Imagina a mãe vendo o seu filho sendo torturado e pregado numa cruz. Uma espada transpassou a sua alma. Mas ela também é intercessora. Você não precisa abrir para a gente ser mais objetivo. João capítulo 2 vai dizer então que Maria foi convidada para uma festa de casamento, sim ou não? E na festa de casamento também foi Jesus e alguns dos seus discípulos, sim ou não? Sim, até porque Jesus tinha acabado de conhecer André e Pedro, dois irmãos que eram pescadores, e estavam todos naquela festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia, sim ou não? Maria percebe a festa, tudo legal, e acabou o vinho. Maria fala: ixi, vai dar ruim aqui, vamos dar uma intercedida para esse povo. Nossa Senhora, Mãe dos pobres, um título de Nossa Senhora, intercessora, exemplo de intercessão. Não tem um intercessor da Renovação Carismática Católica que não seja amigo lado a lado, íntimo de Nossa Senhora, porque ela é exemplo, é molde, é modelo de intercessão para nós. É ou não é, intercessores? Tem intercessor aí? Tem algum intercessor aí que é amigo de Nossa Senhora? Pede para a mãe que o filho... Meu filho, eles não têm mais vinho. Tá, e aí? Não chegou minha hora não. Tá bom. Faz tudo o que ele disser. Nem responde para o menino. Só fala para o povo, faz tudo o que ele disser. Irmãos, e isso está ecoando no mundo até hoje. Se tem uma coisa que Nossa Senhora tem pedido para mim e para você, isso é ação do Espírito Santo, eu creio, porque eu estou arrepiado. Até o cabelo aqui, ó, que eu não tenho. Estou arrepiado. Se tem algo que Nossa Senhora tem pedido para mim e para você, durante a nossa vida toda, e hoje ela vem revelar isso claramente, abertamente, para que você entenda qual é o desejo de Deus na sua vida. O que Nossa Senhora quer de você, irmão? Fazei tudo o que Ele vos disser. Faz tudo o que meu filho mandar. Tudo que Jesus quiser da sua vida, irmã, faz. Tudo que Deus quer da tua vida, irmão, faz. Faz o que Jesus tem para você, minha irmã. Faz o que Ele disser. Não faz o que você quer. Faz o que Ele disser. Fala assim: a partir de hoje, depois de muitos chamados na minha vida, eu quero fazer tudo o que Ele me disser. Porque Maria intercede por mim. Ô irmão, irmã, tua vida pode estar pura água. Sabe quando está azedando? Pode estar já
ficando coalhado o negócio. Pode estar enchendo de água, mas lembra do chamado de Deus na tua vida, que foi neste retiro talvez, ou talvez Deus só te trouxe aqui para lembrar que Ele já te chamou há muitos anos e você deixou de servi-lo. Deus trouxe você aqui para te mostrar duas coisas, irmãos. Primeiro, Ele quer mudar a sua história. Segundo, a minha mãe estará com você o tempo todo. E Maria está aqui para nos dizer exatamente isso: faz tudo o que Ele disser. Deixa Jesus te dizer o que fazer, irmãos. Paremos todos, inclusive eu, de fazer tudo segundo a minha vontade. Deixemos-nos conduzir pela vontade do Senhor. E quando tudo estiver bagunçado, ruim, difícil, e você lembrar desta frase: fazei tudo o que Ele vos disser, lembra que Maria está intercedendo por você, porque ela é mãe intercessora. Amém, irmãos? Mas ela também é a mãe dos homens. João capítulo 19, lá nos pés da cruz, pregaram o nosso Cristo numa cruz. Ele olhou lá de cima, e vai dizer o texto bíblico que ele, olhando para baixo, ele viu de pé sua mãe e o discípulo amado. Os filhos de Maria, irmãos, estão sempre de pé diante da cruz de Cristo, porque ela sempre está lá. Maria não se escondeu. Maria não foi chorar no canto. Ela chorou em pé diante da cruz. E lá, aos pés da cruz do Senhor, ela ganha um título e nós ganhamos outro. Ela ganha um título e nós ganhamos uma mãe. Amém? Mãe, eis aí o teu. Fala o seu nome bem alto. Isso foi bem alto? Fala o seu nome bem alto. Nossa Senhora não ouviu ainda. Fala o seu nome bem alto. Fazei tudo o que Ele vos disser. Esta palavra é para você, irmãos, como é, né? Mas como um dia foi proclamada na minha vida também. Esta palavra é para você. Jesus do alto da cruz olhou e estavam em pé ali, Maria e o discípulo amado. Esse discípulo amado, como é que é o nome dele? Não, é o seu, fala aí. Fala o seu nome. O discípulo amado que tem que estar de pé diante da cruz junto com Maria é você, irmãos. Nós temos que estar de pé lá o tempo todo. Aqui, ó, de braço dado com Maria. De braço dado com Maria. Porque Jesus disse: mãe, eis aí o teu. E aí Jesus nos dá um título. Olha, irmãos, temos um título de honra. Jesus me deu um título de honra, irmãos. Qual é o título de honra que Jesus nos deu? Filho, eis aí a tua. Irmãos, participamos da filiação de Deus. E não somos órfãos, nós temos uma. Fala assim: eu sou filho. Esse é o título de honra que você ganhou de Jesus lá da cruz. Fala: eu sou filho. Eu sou filho de Maria. Maria é minha mãe. Acontece tudo isso que você já ouviu, você já conhece essa história. O Marcelo está aqui só para te fazer lembrar dessas coisas. Passaram-se os tempos, Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, é maravilhoso. Caminho de Emaús, apareceu para os discípulos, para muitas outras pessoas, soprou o Espírito sobre eles. Não foi isso que nós aprendemos ontem, sim ou não? Sim. Chegando o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e entre eles estava quem, irmãos? Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, a mãe de Pentecostes, a intercessora de Pentecostes, aquela que clamou junto com os discípulos. É óbvio que a gente não tem como saber isso, mas se pudéssemos imaginar a oração de Maria ali, eu creio que ela seja diferente. Eu imagino os discípulos lá orando, dizendo assim: Jesus, manda o Espírito Santo
batiza-nos Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós queremos viver a promessa, vem Espírito Santo. Enquanto isso, Maria dizendo, isso aí Jesus, manda sobre eles filho, faz aí filho, manda o Espírito para eles, porque eu já estou cheia do Espírito desde quando foi anunciado, manda agora para eles, intercedendo, irmãos. Pede para a mãe, eu tenho certeza que João olhou para Maria e falou assim, ô mãe, ajuda nós aí, pede para o Senhor mandar o Espírito aqui. Pede para a mãe que o filho atende. A história de Maria acaba aqui, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não. No último livro do cânon bíblico católico, o livro de Apocalipse, capítulo 12, vai falar, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Maria, rainha dos apóstolos, rainha da igreja, rainha da humanidade, rainha do céu e da terra. Oh, irmãos, como não acreditar na intercessão de Maria? Como não confiar a nossa vida àquela que é fiel, que sabe sofrer as dores, que é intercessora? Como não confiar a intercessão da nossa vida, o intermédio dos nossos pedidos a Deus, aquela que é o molde, o exemplo de santidade para nós, irmãos? E nós não substituímos um exemplo de santidade de Cristo por Maria, nunca, irmãos, nunca, nunca. Mas eu ouso dizer que é tão difícil para nós alcançar a santidade, que é mais fácil tentarmos alcançar junto com Maria, do que sem ela. Nossa Senhora está aqui também, irmãos, porque ela sabe que muitos filhos não a aceitam, ela sabe que muitos filhos não a veneram, ela sabe que muitos filhos nem mesmo acreditam na sua Imaculada Conceição, por entendimento errado, ignorante da palavra de Deus, acham que ela teve outros filhos, estavam lá fora, Maria, sua mãe e os seus irmãos. Oh, gente, quanta ignorância, quanta mediocridade em não querer buscar a compreensão da palavra de Deus. Maria não conheceu o pecado, irmãos, porque o anjo disse isso. Não, Maria, fica tranquila, é o Espírito Santo que vai gerar em ti. Nós precisamos gerar o Cristo em nós, irmãos, e tem um modelo para isso na nossa vida, e é Maria. Maria está aqui para interceder por nós, irmãos, porque Deus ainda tem muito a realizar no meio do seu povo. Você que é órfão de mãe, assim como eu, minha mãe faleceu ano passado. Em nome de Jesus, o Senhor está falando isso. Você não é órfão, eu te dei a minha mãe. Você que sente a falta da sua mãe, entenda agora que Maria nunca te desamparou. Eu não sei como a sua mãe partiu, se ela ficou doente, se foi um acidente, ou se foi porque ela estava velhinha mesmo. Mas, irmãos, o Senhor nos deu Nossa Senhora também para, aqui dentro desse coração de pedra, acalentar a saudade, acalentar o desejo, a falta, o anseio que nós temos de dar um abraço na mãe, ou de ser abraçados pela mãe. Nossa Senhora nos quer abraçar hoje, e ela está fazendo isso. Ela não desampara os seus filhos, irmãos. Você que já está aí pensando na sua mãe, apresente a Maria agora, a sua mãe.
Diga aí o nome da sua mãe para ela. Fala: Nossa Senhora, eu te apresento a minha mãe, Valentina, que foi um exemplo na minha vida, que tenho certeza está no céu aí junto contigo, Maria, intercedendo por nós. Maria não desampara os seus filhos, irmãos. O Senhor dá uma palavra de ciência, a palavra cura. Deus ainda quer realizar curas no meio de nós, irmãos. E é por intercessão de Nossa Senhora. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei qual é a cura, o que você precisa ainda mudar na sua vida. Mas nós vamos pedir a Nossa Senhora agora que ela apresente isso a Jesus. Por intercessão de Maria, aqui representada pela imagem da sua Imaculada Conceição, da Imaculada Conceição de Aparecida. Para quem não sabe, Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Imaculada Conceição, que ficou pretinha porque ficou lá no fundo do rio, e os minerais ali, aquela água barrenta, escureceram a imagem. Mas é uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição como esta, irmãos. Por isso que nós dizemos Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Aparecida, ou para os mais íntimos, Nossa Senhora de Aparecida, né? Pede para a mãe que o filho atende. A mãe de Pentecostes está ouvindo, irmãos. A mãe que intercedeu também pelo derramamento do Espírito Santo está intercedendo e quer ouvir a tua prece nesta tarde, para apresentar a Jesus o que te falta ainda. Qual é a cura? Qual é a libertação que não foi proclamada na sua vida, que não foi anunciada na sua história ainda? Você que tem pedido curas físicas, o Senhor falava isso. Pessoas aqui com dores. Vamos apresentar a Nossa Senhora. Nós vamos cantar um pouquinho para nos motivar a pedir a Maria a sua intercessão. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Imagina agora que você está com Nossa Senhora. Você chegou na casa da mãe, como a criança que visita a casa dos avós no final de semana. Agora você chega na casa de Nossa Senhora e ela te recebe de braços abertos. Senta ali no sofá, no colo dela, e ela começa a acariciar a sua cabeça, passar a mão na sua cabeça, te dando beijos no rosto, dizendo: oh meu filho, que saudade que eu estava de você, que bom que vieste me visitar hoje. Senta aqui, conta para mim as suas dores, os seus anseios, os seus desejos, as suas alegrias. Vamos conversar agora. Minha aventura
smartphone é até mais fácil porque você arrasta o dedo, mas o Senhor mostra os seus dedos mexendo. O Senhor está restaurando fisicamente as suas pessoas. Oh, filha minha, filha amada, as suas dores nas costas, eu estou agora tocando nas suas costas, pode sentir as suas costas queimando. É a minha mão, é o Espírito Santo. O Senhor está curando uma pessoa que sofre dores fortíssimas por causa de uma hérnia de disco. A hérnia vai permanecer aí o resto da tua vida, mas nunca mais sentirá as dores agudas que você sentiu até hoje. Obrigado, Jesus. Presente a Maria, apresente, peça a agora que conhece o amor de minha mãe, agora que sabes que tudo que pedes a ela traz ao meu conhecimento, eu vos digo mais uma vez, filho, eis aí a tua mãe. O que queres de mim? O que queres de mim? Recomende-me através dela, porque eu sempre a escuto e vou vos dizer nesta tarde muitas coisas que ela me pede. Nem era mesmo o que eu queria para vós, mas faço porque faço a vontade de minha mãe, filho. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Espiritualmente, o Senhor está curando pessoas aqui. Bloqueios espirituais, você não consegue se entregar em oração, você devagar muito, você não consegue se concentrar, ficando para o lado. Filho, quando estiver na dificuldade, recite aquele salmo que tanto gosto de ouvir. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. E confie nesta oração, porque mesmo que andes pelo vale tenebroso, mandarei que minha mãe te ampare. O Senhor está curando uma pessoa com problema de visão. Não sei qual é o problema aí que você tem, mas isso te impede de fazer algumas coisas. O Senhor está tocando nos seus olhos agora, você pode sentir isso, inclusive. Convido você que tem problema de visão, pôr as mãos nos seus olhos agora. Você vai repetir assim: Pai amado, em nome de Jesus, cura os meus olhos, por intercessão de Maria. Você que sente dores nos ombros, Nossa Senhora
perda, você ainda tinha um trauma pela perda da sua mãe. O Senhor está te curando agora. Pessoas que sentiam solidão, uma pessoa que perdeu um filho, você entendeu o título de Nossa Senhora das Dores porque passou por isso. O Senhor te conforta. Uma pessoa que teve vários abortos espontâneos. Eis que conceberás e darás à luz um filho do Senhor. O Senhor está restaurando ventres. O Senhor mostra assim como que a menstruação de uma mulher, não só sangue, mas como que pedaços ali do seu útero que são expelidos também. O Senhor está curando mulheres com problema no útero. O Senhor dá a palavra Cristo. O Senhor dá a palavra mioma. O Senhor dá a palavra benigna. Você que tem alguém na sua família doente, com problema de saúde, o Senhor está tocando nessa pessoa agora. O Senhor está visitando casas e leitos de hospital agora. O Senhor dá a visão assim de uma mulher na cama com um aparelho ali para ajudar na respiração, como se fosse uma inalação. O Senhor dá a visão assim, o próprio Jesus sentado na cabeceira da cama desta pessoa, acariciando a testa dela e dizendo no ouvido dela: fique em paz, eu estou aqui. O Senhor mostra assim um centro cirúrgico, uma sala de um centro cirúrgico e toda a equipe médica ali em preparações, fazendo algumas coisas, e uma dessas pessoas tira a máscara ali, e esta pessoa é Nossa Senhora, ela está na equipe médica. Tudo por intercessão de Maria. Filhos meus, aqueles que reconhecem o corpo de minha mãe, reconhecem que eu sou o seu Senhor. Glórias a ti, Jesus. Te coroamos, Pai. Te coroamos, Pai. Tu és bendito, tu és cheio de graça. Te coroamos. Cante isso. Te coroamos, Mãe. Nós te coroamos. Te coroamos. Nossa
conseguiu aí romper barreiras e pode confirmar este momento por intercessão de Nossa Senhora, pode dar uma glória a Deus aí. Bendito seja Deus por isso. Fazei tudo, fazei tudo que Ele nos disser. Irmãos, estamos chegando aí no final. E antes de fazermos os encerramentos, a despedida, nós queremos apresentar a vocês toda a equipe de trabalho aqui do Retiro. Mas antes disso, ontem foi anunciado que tinham pessoas, que tinha uma mulher, que Deus dizia assim que ela